Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui muito feliz da gente estar fazendo esses estudos sobre o tarô e a jornada do herói. Você que está me acompanhando aqui no canal, já estamos aí no nosso quinto vídeo, é isso? Hoje a gente vai falar sobre a Imperatriz, então a gente tem bastante coisa pela frente. E eu estou muito feliz porque é um estudo, né, baseado aqui no livro Tarô e a Jornada do Herói. E esse herói para nós é o louco, né? A gente tem feito aí um estudo que vai além do estudo do tarô, né? Na verdade, a gente não está falando sobre o significado né, das cartas no jogo. E para isso, quem quiser conhecer melhor, fica o convite para você entrar aí no Núcleo de Estudos Sapienza, em que você pode se matricular e fazer o curso de tarô, inclusive no módulo básico, módulo avançado, que você vai entender um pouco dessa questão dos simbolismos do tarô. Aqui, na verdade, essa proposta de estudos é a gente entender o tarô como não um oráculo de adivinhação, mas um oráculo de orientação. Quando a gente vai lá no oráculo de Delfos, em que os filósofos buscavam a orientação das pitonisas, das sacerdotisas, até que eu falei no vídeo anterior da sacerdotisa, eles buscavam as orientações exatamente para saber a missão de vida, né? Qual é a verdade? Sócrates, por exemplo, era um filósofo que procurava muito sobre isso, né? Quem sou eu? O que é a verdade? Platão e todos os seus discípulos também procuravam os oráculos e os governantes para saber essas melhores decisões a serem tomadas. E nós muitas vezes procuramos o oráculo também com esse mesmo objetivo, mas aqui a gente quer entender o tarô como um sentido de rota, de caminho de vida, de trajetória de vida. E aí eu convido você para conhecer os outros vídeos do canal, os vídeos dessa série, que na verdade vai dar mais ou menos aí uns 22, 23 vídeos, na verdade, né? Falando exatamente sobre cada um das 22 lâminas do tarô. E aí a gente tem uma primeira, né, primeiro vídeo que eu tô falando exatamente sobre essa questão da jornada, né, da trajetória. Ao longo desses 33 anos estudando tarô, mitologia, religiões, eu entendo que há uma contribuição muito importante do tarô para o nosso entendimento de vida, né? Ele é muito mais do que um sistema de adivinhação, na verdade ele é uma coisa muito maior, e é exatamente esse o objetivo, né? Então, a gente viu aí no primeiro vídeo, né, no segundo vídeo, na verdade, a gente viu um pouco sobre a figura do louco, esse herói que é o nosso protagonista da nossa história e a importância desse protagonista na nossa história. No segundo vídeo, né, no segundo dessa linhagem aí, na verdade, o terceiro vídeo, a gente viu sobre o mago e o que ele representa nessa nossa trajetória, né? O início das coisas, como é que a gente inicia, como que a gente se empolga aí na nossa trajetória de vida. E o vídeo seguinte, o vídeo passado aqui nesse caso, foi sobre essa senhora pura, recatada, que é a sacerdotisa, que aqui no nosso tarô, ela está à frente de um templo, que é o templo de Salomão, em que se guardavam as tábuas da lei, na Arca da Aliança, né? Então, nessa trajetória, a carta da sacerdotisa vai representar aí sobre exatamente esse momento em que nós consultamos o oráculo, né? E aí é o momento em que a gente vai lá, procura o tarô. Na época os filósofos buscavam uma orientação sobre a trajetória de vida, e eu me lembrei agora, falando aqui com vocês, da história de Aquiles, né? Quem aqui já deve ter visto a história de Troia, né? A batalha de Aquiles contra Heitor por Helena, né? Que era de Esparta e se torna Helena de Troia. Aquiles tinha como mãe uma das sacerdotisas, né? E ela vai e consulta o oráculo para saber se Aquiles devia partir para a guerra de Esparta contra Troia. E Aquiles vai, né, num determinado momento, ele que era um grande guerreiro,
a mãe chega para ele e fala para ele, olha, se você for, você não voltará vivo, mas o seu nome vai entrar para a história. Mas se você ficar em Esparta, os seus filhos vão lembrar de você, os seus netos, mas o seu nome vai entrar em esquecimento. E Aquiles, naquele momento, decide, né, se blindar todo e vai para a guerra contra, né, Troia. E aí todos vocês devem se conhecer já a história do calcanhar de Aquiles, né, que é onde a flecha pega ali em Aquiles. Então, esse momento de consulta ao oráculo, né, é o que representaria aqui esse chamado do oráculo para dar essa certeza para nós. Mas uma vez que a gente tem a certeza na nossa trajetória de vida, a gente vai aí procurar a bênção dos nossos pais. E esses nossos pais representariam no tarô, na sequência, a figura da imperatriz e a figura do imperador. Essa questão da trajetória, ela é muito importante, porque olha só que engraçado. Vamos pegar aqui a referência de Aquiles, né? Então, Aquiles, que era um guerreiro, que entra nessa batalha toda, né, de Esparta contra Troia, e ele vai, consulta a mãe vai e consulta o oráculo. Na verdade, a mãe era uma sacerdotisa, né, ali, e ela vai consultar o oráculo naquele momento. Então percebe que ele recebe essa orientação e ele toma a decisão de ir. É muito interessante olhar, né, quem conhece a história de Aquiles, a gente vai ver um livro muito interessante chamado Incêndio de Troia, de Marion Zimmer Bradley. Quem gosta muito de história, fica aqui o conselho para vocês para assistirem, para lerem esse livro, ou até mesmo ver o filme, né, Troia. Então aí a gente vê essa questão dessa trajetória, mas eu tô contando toda essa história para vocês entenderem essa questão dessa narrativa que é a jornada do herói, que a gente vai ver em tantos filmes, né? E Troia aí é só um deles. Então, o personagem que a gente vai falar hoje é a figura da imperatriz. E aí um ponto que eu gostaria de detalhar, claro que eu não vou falar do significado dessa carta aqui, né? Fica aí o convite para você ver lá no curso, mas é a diferença entre a imperatriz e a sacerdotisa. Aqui um ponto muito importante, até o autor ressalta isso no livro, que é toda a representação dessa figura feminina, né? A gente fala muito que a imperatriz é uma carta que representa a prosperidade, a fartura, a abundância, a fertilidade. E vamos apegar esse ponto da fertilidade, que eu acho que ele é um ponto muito importante aqui. Se a gente for ver, as duas mulheres, por exemplo, estão vestidas de branco, né? E a pureza do branco, né, a mulher recatada, isso sempre vai estar muito presente na figura, na história, né? A mulher como um elemento sagrado, e é tão importante essa representação, tem se falado tanto hoje de sagrado feminino, porque a gente precisa entender que o corpo da mulher é o veículo pelo qual todos nós chegamos nesse plano, nesse planeta. Então essa castidade, essa pureza da mulher precisa ser mantido. No caso da sacerdotisa, ela é alguém que tira, né, ou seja, tira todo o prazer que existe do corpo e ela devota esse prazer, ela destina tudo aquilo que ela tem de sabedoria, ela coloca tudo isso a serviço do sagrado. Por isso que ela tem uma cruz no seu peito, por isso que ela usa roupa branca, e por isso que o véu que está atrás dela tem as romãs, né? A romã é um símbolo muito importante ligado à fertilidade. Quem aqui não conhece a simpatia que a gente faz aí com os reis, a simpatia de reis, né, no dia de Reis, logo no começo do ano, que está ligado exatamente a essa questão da fertilidade, da prosperidade, da abundância. É também uma fruta muito utilizada em magias, principalmente magia cigana. Então, a romã, que aqui está no véu da sacerdotisa, atrás da sacerdotisa, aqui ele vai parar exatamente na roupa da imperatriz. E aí a gente vai ver, inclusive, em algumas cartas e algumas representações dessa imagem, a gente vai ver uma mulher grávida,
né? Ou às vezes até em alguns tarôs uma mulher com as crianças no colo, representando gravidez, né? Representando prosperidade, o campo de trigos, a diversidade desse reino. Esse reino é muito próspero, né? E aí numa narrativa, em alguns livros de historiadores, a gente vai ver inclusive uma representação de que esta imperatriz, ela era a sacerdotisa. E ao casar com o imperador, que neste caso seria o próprio rei Salomão, ela se torna a imperatriz. Isso, obviamente, a gente vai ver histórias de mitos do tarô, né? Como eu falei, são perspectivas, são pontos de vista, e aqui não cabe nem julgar quem está certo, quem está errado. O mais importante que eu sempre falo é que a gente construa a nossa própria perspectiva com o tarô, mas que a gente amplie isso também, né? Que a gente leia livros de tarô, livros de mitologia, para a gente entender principalmente esses mitos que vão sustentar todo o significado que a gente tem nas cartas. É tão importante isso, a gente entender de simbologia, porque quanto mais enriquecedor for o nosso, né, a nossa mente, quanto mais a gente trouxer de elementos, mais enriquecedor serão as nossas leituras. Por isso que é tão importante esses estudos, tanto que eu faço aqui, como outros colegas tarólogos que também trazem, né, representações, mas a gente precisa sempre ter um senso muito crítico e apurado para saber também se tudo aquilo que alguém traz de significado é coerente com o que essa carta representa. A gente vê isso com muita frequência, às vezes, em algumas leituras de tarô, até mesmo de baralho cigano, algumas pessoas trazerem representações para aquela, significados para aquela carta, que a gente sabe que absolutamente não tem nada a ver. Então, muito cuidado também com quem você vê na internet, com quem você lê, com aquilo que você lê, porque a gente precisa ver se é minimamente coerente com o significado simbólico dessas cartas. Então estude sobre simbologia, e é exatamente sobre isso que a gente aborda no nosso curso de tarô lá mais avançado no núcleo de estudo Sapienza. E o tarô aqui o livro aqui, ele vai falar exatamente aquilo que eu comentei, né? A imperatriz e o imperador como os pais deste herói, os pais terrenos deste herói. E eu vou aqui de novo trazer para vocês, né? Existem perspectivas diferentes. Claro que a imperatriz e o imperador são os pais, e aí um ponto importante também a gente entender que esse império é formado por 4 reinos que corresponde aos arcanos da corte, né? Paus, copas, espadas e ouros. Então, embaixo dessa imperatriz, as 4 rainhas aqui presentes, então representando, né, esse reino muito próspero, muito abundante em todos os sentidos dessa mulher, né? E aqui ele vai exatamente dizer o quanto esses pais são importantes na formação desse nosso herói que é o louco. E aí eu queria fazer só um parênteses. Em se tratando de constelação, quando a gente fala da figura dos pais, ele é tão importante numa trajetória, né, de pessoas aí, de pessoas bem-sucedidas. A gente vê isso com tanta frequência, porque os pais, né, e a gente fala que a bênção dos pais, ela representa aí o sucesso que alguém vai ter na sua carreira, na construção de uma família, a sua base, né, toda, que é o sistema exatamente com que a pessoa é criada. E a gente vai perceber o quão importante é isso, né? Essa transmissão de conhecimento, de valores que vai acontecer aí para o nosso herói. E a figura da mãe, né, dentro da constelação, eu acho que representa muito, de uma maneira muito clara o que tem aqui nessa lâmina, porque a bênção da mãe é o que garante o sucesso, a prosperidade numa vida de uma pessoa,
né? Uma pessoa que não tem uma boa relação com a figura da mãe, com essa figura, com esse feminino, ela vai ter dificuldade de se posicionar no mundo, de não ter força, né? É a mãe que nutre, é a mãe que traz a prosperidade, a abundância para este lar. Então é tão importante essa figura feminina, a aprovação das mães, né, para os seus filhos, a bênção das mães, e a gente vai ver isso em diversas culturas. Quando você tem uma mãe forte, quando você tem um pai presente, um pai forte, e às vezes a gente vai ter mães que são pais e mães, como isso é importante na trajetória de uma família, na trajetória de uma pessoa, né, perdão. Então, no nosso caso, no nosso herói, a figura da mãe tem um papel muito importante e aí é tão significativo porque a gente vai ter duas cartas femininas na sequência. Eu também concordo com muitos historiadores, né? A própria Rachel Pollack, que vai falar em alguns dos seus livros, que a sequência das cartas, essa narrativa, ela é muito importante. E o autor também fala sobre isso, né? Ou seja, a sequência das cartas, ela não é à toa, não é aleatória, né? E eu acho isso realmente muito importante nesse aspecto aqui. Então a figura da imperatriz, ela vai representar, e aqui no próprio livro diz, vai representar criatividade, energia vital, né, num solo praticamente inesgotável, que sempre faz brotar coisas novas de si. Então, né, a gente vê nos estudos aí, voltando às questões dos estudos de constelação, né, o dinheiro é fértil assim como a mulher é fértil, né? Então a gente vai ver muitos desses estudos em vários momentos da história, a gente vê uma aplicação deste conceito que tem na constelação sistêmica, a constelação familiar. A gente vê esse conceito e aqui também presente no tarô. E aí, fazendo um outro parênteses, né, quando a gente fala sobre a aplicação das 7 leis herméticas, uma das 7 leis é a lei do gênero, né, o princípio do masculino e do feminino presente em tudo no universo, e aqui novamente isso se reforça com a figura do pai e da mãe, né, representando aqui a bênção da família para a trajetória deste nosso herói. Então, o arquétipo da mãe é o arquétipo da mãe natureza, a mãe que tudo dá, e aí a gente precisa também lembrar que essa terra, ela vai trazer para nós os nutrientes, ela vai trazer para a gente a água, ela vai trazer para nós as frutas, verduras e legumes, os grãos, mas ela também traz para a gente o veneno. Né? Ela acolhe a água da chuva, mas ela também acolhe a água do esgoto. A mãe ama a todos os filhos. O filho que faz as coisas que segue no caminho, a orientação dos seus pais, mas o filho que também às vezes tem uma trajetória que não é tão agradável aos seus pais, mas uma vez que ele chega para sua mãe, ele recebe o seu colo de amor e recebe o perdão. Então, essa mãe natureza, ela acolhe a todos, né? Mas ela também devolve para a gente os grãos, as frutas, as verduras, os legumes e o veneno também. A gente precisa saber qual é a escolha que a gente vai fazer. A tarefa dessa mulher é a fertilidade, o objetivo desse arquétipo é trazer a energia vital, o crescimento, a renovação, e o risco é esse crescimento desordenado. E eu acho que isso tem muito a ver com as escolhas que a gente faz, né? A dosagem do amor da mãe. A gente percebe que o amor da mãe pode ser tóxico também, né? Mães que às vezes amam demais e acabam criando filhos e filhas muito frágeis, que não conseguem sobreviver e viver aí situações do cotidiano. Percebe um pouco como é que tá essa questão. E aí vem uma dica para você que está assistindo esse vídeo aqui até agora, como consteladora também. Uma coisa que eu aprendi é: agradeça a sua mãe pelo risco que ela correu para trazer você este plano. Não importa se você conheceu a sua mãe ou não. Não importa se você tem uma boa relação com a sua mãe ou não. Ela arriscou a vida para trazer você a este plano. Ela dedicou dos nutrientes do corpo dela
para trazer você a esta vida. Não vale aqui a pena julgar se ela tentou tirar a sua vida, se ela tem, né, se ela não quis ter você, mas ela sustentou você no seu ventre o tempo que foi permitido. Então agradeça isso e pronto. Se a sua mãe te criou, te sustentou, te alimentou, ok. Se ela não fez, ela fez o que ela podia e eu tenho certeza que ela fez o melhor. Eu espero que você esteja gostando desse vídeo, dessa série aí do tarô e a jornada do herói, no nosso caso, Jornada do Louco. E eu espero você no próximo vídeo. Aproveita para você curtir, se inscrever no canal e manda esse vídeo para alguém que gosta de tarô ou que está em busca desse conhecimento de si. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo grande, até lá. Namastê, tchau.